Olá pessoal, então vamos a mais um vídeo sobre religião e espiritualidade, trazendo a desconstrução da religião, da religiosidade, torno a repetir, uma caixinha criada pelos homens para comportamento moral, cheia de dogmas, contradições, às vezes até absurdos, que não procede como espiritualidade. Considero espiritualidade um caminho que se faça para a luz, para dentro de você mesmo, encontrar sua luz, seu poder, sua força, e também fora, em todo esse mundo, e sendo como uma criação, e sendo um universo consciente, compartilho desse princípio de que o universo é consciente, em que até a física quântica, de certa forma, provou, nada de misticismo dentro de física quântica, mas há uma consciência que fica evidente na experiência da dupla fenda, na experiência não só da questão da luz, se era fóton, se era energia, mas outras experiências. É preciso ir além do que está na rede sempre. É preciso resgatar o hábito da investigação, do questionamento, da pergunta. Não é duvidar de tudo e todos de uma maneira indiscriminada, não é ser o rebelde sem causa, como a gente vê hoje, toda uma geração no século XXI com uma desconstrução burra, uma desconstrução idiota, onde eles têm que desconstruir e não desconstrói, estão destruindo textos literários, histórias que foram feitas apenas para o entretenimento. Então é uma agenda enlouquecida. Por quê? Porque é feita por seres humanos, gente. Seres humanos falhos, seres humanos cheios de contradição, seres humanos com uma série de problemas, de toda ordem, desde os problemas pessoais até problemas sociais, problemas globais. As pessoas inventam mitologias, hierarquias, sistemas, mas nós temos alguns relatos desprovidos de uma prevenção de uma ideologia. Eles não são totalmente limpos. Por quê? Porque um relato de uma EQM, ela tem um impacto muito forte, muito mais do que uma projeção astral. A projeção astral, ela tem que ser muito questionada pela própria pessoa que faz, ou, se ela não está fazendo isso, ela está querendo enganar a si e aos outros. Mas uma EQM ocorre à revelia. Veja, a EQM, quando você sai numa condição de vulnerabilidade física, onde há geralmente um erro médico humano, A medicina é uma coisa, o ser humano que exerce a medicina é outro, tá? Eu não falo contra a medicina como um todo, mas tem que ter a humildade de saber que há médicos, enfermeiros e até fármacos falíveis, criados por seres humanos falíveis. Enquanto nós não encararmos a nossa falibilidade, enquanto nós não encararmos com humildade este lado nosso, imperfeito, em construção, em evolução, em empoderamento ainda, a gente não vai dar conta de nada. Porque também o outro lado de que eu já estou, sou perfeito, sou o máximo, sou, tudo que a gente já vê por aí numa bibliografia que trouxe até um termo que não é muito usual de uma boa reflexão, de uma boa literatura, que é o foda, eu sou o foda, ele é o foda, seja foda. Tem toda uma bibliografia. Se você for lá em autoajuda, e você vai ver isso, e foi divulgado pela rede, e não só divulgado pela rede, está nas livrarias, está nas lojas de bancas, que estão dentro, às vezes, de
de outras instituições, como uma loteria ou um café. Então tem lá uma mini livraria e tá lá esses livros, né? Isso daí é uma apologia de um orgulho humano sem noção. É isso que é verdade, é sem noção. E o que isso tem a ver com a nossa série de vídeos sobre religiosidade? É que devido ao processo de desconstrução, muitas pessoas estão confundindo uma desconstrução de um texto. E veja, eu sou doutor em letras e filosofia. Existe uma corrente de análise literária chamada construtivismo. E tem o desconstrutivismo para a construção de significados. Tá? Então, eu desconstruo o quê? Não é o texto, não é o autor, mas as interpretações dadas a esse texto, né? E as derivações disso. Então, a pessoa coloca um termo errado, né? E aí vocês vão aceitando, ninguém vai lá e desconstrói aquilo, mostra onde houve a má interpretação para se corrigir. Não se corrige a rota? O GPS está aí para corrigir a rota. E a gente não tem um GPS mental, um GPS, né, de conhecimento, né, de universitário que deveria ser, para correção de rotas. Ah, mas cada um tem uma visão. Então quem desconstrói também tem o direito a essa visão. Certo? Então o que eu estou fazendo? Estou desconstruindo um texto que não é unívoco, ou seja, não é um escritor só, né? Não foi uma pessoa só que escreveu. Então ele não é inspirado por Deus, embora eles possam afirmar. Pelo menos outras mitologias não afirmavam isso. Esta afirma categoricamente que é a que rege o Ocidente, veio regendo, né, e ainda rege a estrutura paradigmática do Ocidente. Tá? Também não é geral. Então, a Bíblia é um conjunto. A Bíblia já é um coletivo. Então, deveria ser os livros da Bíblia, né? Daquele conjunto, né, de livros. Então, aqui eu tenho um conjunto de livros. Datados, não. De improviso, muita coisa que está datada aqui. E está tudo misturado. Tem história, tem profecia, tem poesia, tem mitologia, tem relatos e testemunhos, tem cartas. Então veja, quando se diz que a Bíblia é um texto sagrado, o cara que estava escrevendo a carta, ele também estava escrevendo uma carta sagrada, ele era um elemento sagrado. Então Paulo escreve aos Coríntios, aos Efésios, Pedro escreve umas 2 cartas ou 3 ali. Ele estava escrevendo cartas para alertar isso e aquilo, para controlar o caminho, né? Controlar a maneira como aquela seita que ele representava estava sendo conduzida. Ele estava conduzindo irmãos segundo a visão dele. Que visão era? Uma visão extremamente judaica, de uma seita judaica, porque não se pode nem dizer que Pedro era cristão. O cristianismo não tinha sido inventado ainda na época de Pedro, como não tinha sido inventado na época de Paulo. Essa construção de Pedro cristão, Paulo cristão, não sei mais quem, isso vem depois do Império Romano ter decretado como religião do Império isto que se chama a religião dos cristãos, a seita dos cristãos. Então, cristianismo seja então. Mas nem foi assim. Se for pegar esse decreto, lá atrás não foi, porque os próprios seguidores, né, vamos dizer, desse líder religioso, eles não eram unânimes entre si. Havia uma corrente de João, uma corrente de Tiago, teve uma parte que foi para o Oriente, outra parte que foi para o Egito, foi para o norte da África. Então houve uma dispersão, teve uma parte que foi ali para a Itália, onde está Roma, que hoje está o país, né? Vaticano. O Vaticano é um país dentro do país,
né? Eles têm autonomia. Muita gente não sabe disso. Pensa que Vaticano é um bairro, um local, é apenas um conjunto, né, da igreja tal, dos sepulcros. Não. Vaticano é um país. Tem uma autonomia, eles têm um exército deles. Sempre teve. Essa coisa de montar o exército para defender a instituição, não o Cristo, não o cristianismo, mas a instituição. Não estou falando nada que não esteja na história. Tá? Foi desde do Renascimento. Tá? Primeiro exército criado foi para fazer as cruzadas, depois no Renascimento para se manter, para se defender de reis que não aceitavam a ingerência do papado ou da igreja ou do que seja em suas políticas, né? Então, há que se ler muito história, há que se pesquisar tanto quanto possível, porque muitos textos queimados, destruídos, e isso dá mal-estar. Por que as pessoas não gostam de ler esses textos mais intensos e verdadeiros? Porque causam mal-estar existencial, e eu prefiro minha zona de conforto. Um deles é o incêndio das bibliotecas. Teve gente que estava já fazendo a leitura e disse, está incomodando, incomoda. Por quê? Porque passa uma ideia de que eu estou sendo realmente enganado. Que houve manipulação. Sim. E não é o que está acontecendo agora, com toda a teoria da informação, com todo esse boom de informação em rede social, eles estão loucamente correndo. Acabei de ler hoje, né, uma notícia que da ONU, né, central, não é nem essa ONUzinha Brasil, ONUzinha aqui, né, está preocupada com a disseminação da desinformação. Agora, existe uma definição unânime do que seja realmente uma desinformação? Que informação eu vou considerar como oficial? Que ciência eu considero oficial? Que religião eu considero oficial? Existe isso? É possível isso num mundo em construção, em evolução, num mundo imperfeito? Fica aí a pergunta. Há critérios? Sim. Como não disseminar a mentira? O que é mentira? Né? A mentira é o contrário da verdade, tá? Como que eu vou provar? Em alguns casos, se há um interesse financeiro por trás, se há um interesse de manipulação. Eu tenho meus critérios, os critérios, né, de verdade, né? Só vocês começarem a se dedicar um pouco mais à filosofia e vocês vão ver que há alguns critérios. Entre eles estão o estudo da lógica, tá? O estudo da epistemologia, né? Da etimologia. Tudo isso ajuda a você a perceber o termo que foi deturpado, por que deram outro significado, os critérios de verdade. Quais são os critérios de verdade? Ele sempre é universal, ele tem um princípio, ele não é temporal e setorial, muito menos regional. Aquilo ali é uma regra, é uma lei criada por alguém, temporariamente, né? Então tem que se ter consciência disso. E por que tantos controles? Quem está controlando quem? Aí você pode dizer, idealisticamente, os bons, os inteligentes, os mais iluminados controlariam os mentirosos, os ladrões, os assassinos, os mentirosos, os que não estão tão inteligentes, que não sabem para onde ir. É essa a realidade que a gente vê? É isso que a gente vê nos governantes? Em geral? Acho que não. Então, o que nós temos ainda hoje, ou é no governo uma ditadura, geralmente militar, ou pelo menos com apoio militar, e o controle do capital, uma oligarquia. Quando foi que o saber ou a inteligência governou algum país? Nem Sócrates não concordou com isso. Ele dizia, o dia
que um rei, ou imperador, ou fosse presidente, inteligente, bem intencionado, com interesse para o bem-estar de todos, etc, etc, governar, eu sou aquiescente com esse saber. Com esse poder, né, no caso. É um poder que vem do saber. De resto, ele só vê jogo de interesses e jogo de narrativas. Há 2.500 anos atrás, ele estava errado? Não. E se há 2.500 anos atrás, uma sociedade menos complexa, ele já percebia isso, se imagina na nossa. E nós estamos no século XXI cometendo o mesmo erro do século XX, o mesmo erro do século XIX, que é o século que passou, os 100 anos atrás, é tudo ruim, tudo mentira. Não se aproveita praticamente nada, só o que for tecnológico, só o que for pseudomente científico, e o resto eu desconstruo tudo. Eu invento outra história, eu faço outra... conto de outra maneira, eu escondo documentos, eu queimo museu, eu deixo queimar museu, eu deixo queimar biblioteca. Esse é o procedimento. E quando queima, está perdido, está perdido. E a Bíblia, quando a gente recebeu hoje, ela foi escrita em várias línguas, porque ela é um conjunto de textos. Um conjunto de textos escritos por escritores diferentes. Escrita desde lá da Babilônia, né? Ou pelo menos ditada. Moisés, bem antigo, né? Escreveu uma parte. Será que ele escreveu? Ele estava no deserto com pergaminho escrevendo? Onde foram escritas as tábuas da lei? Em pedras? Onde estão essas pedras? Rachou, quebrou. Depois foi em madeira? Já era. Então, sabe, é tanta insensatez em torno disso. Não estou desconstruindo a luz nem a espiritualidade possível que possa existir dentro de uma instituição dessa. Porque ela fala em nome dele, mas tudo que ela cria em volta não tem nada a ver com o nome citado. Né? E todos os dissidentes que a gente percebe que há santos que eles dizem que são santos, que depois eles colocam o cara como santo, quando não morre, né? E fizeram uma revolução. Então havia questionamentos, até que um fez um questionamento maior, Lutero. Aí se afastou. Calvino, espertamente, apoiou Lutero porque ele não queria pagar, né? Vamos acabar com essa sangria do nosso país, da nossa região, que não era país, né? A Alemanha não existia enquanto Alemanha. E vamos fazer o quê? Vamos nos livrar desse ônus e vamos fazer diferente. Ainda com a mesma figura, tentando manter algumas coisas e tirando. Tira esse livro, tira esse livro, tira esse livro. Sabe? Então, mais uma vez, mas isso não é um fenômeno novo. Não foi Lutero que inventou isso. Antes dele já tinha sido feito isso. Coloca isso, coloca aquilo, tira isso. Quantos evangelhos temos? Não sei, 70 evangelhos, tem que ficar só 4. Por quê? Porque para combinar com o que Isaías fala, porque a gente já colocou Isaías no texto. Sabe, é bem assim. Reunião de doutores. Você já foi em alguma reunião de doutores? Eu sei como é. Eu sei o que faz, como faz, bota isso, bota aquilo na emenda, tira, não sei o quê. Aí depois parece que estava pronto e perfeita. Se fosse um texto religioso, estava pronto e perfeito. Só que não. Então, eu tenho algumas observações que eu recolhi, né, de alguns livros, até alguns vão dizer assim, mas ele era ateu, mas ele era não sei o quê. Não, não é que seja ateu, é que dessa maneira, né, eu considero ateu aquele que é contra um Deus humano. Não quer dizer que ele não acredita em nada, não quer dizer que ele não tenha a sua transcendência, não quer dizer que ele não tenha o seu sentimento de religiosidade ou espiritualidade. Ele tem uma luz, todos temos. Mas a maneira como apresenta, ele fala, não, eu não quero isso. Não, isso é mentira. Eu não acredito nesse Deus. Aí virou ateu.
Eu não acredito nesse Deus. E o que é mais curioso é que na própria Bíblia ali, no início, né? Quando este Deus do Gênesis, que é diferente do segundo Gênesis, se coloca como o Deus de um povo escolhido, não tem nenhum critério de escolha, extremamente provincial. Isso foi um dos primeiros questionamentos que eu fiz. Então o índio que não recebeu vai para o inferno? E diziam para mim, vai. E a pessoa lá no Oriente que não leu a Bíblia, que não conheceu, vai para o inferno? Vai. Era maligna essa resposta. Terrível. Discriminatória ao extremo. Hoje o Papa, com toda a globalização, ele vai aqui, vai acolher, vai acolá, ele não vai falar isso. Mas está no cerne da Bíblia. Está dentro do texto quando ele diz: vós sois meu povo eleito. Qual? Aquele, o judeu. Tanto é que ele, quando mostra a terra prometida, pode matar, pode matar, pode matar, pode matar. Está lá. Então, há pessoas que se revoltam com esse lado, e era um lado também que eu não gostava. Por que tem que ter tanta guerra, tanto derramamento de sangue na Bíblia, para mostrar que Deus é todo poderoso e que mata o ímpio? Aí eu falava, mas que ímpio? Quem é ímpio? Quem é infiel? Como assim? Nem tentaram convencer os caras? Já saíram matando, trucidando? Então, era um questionamento de uma pessoa, na época, jovem. Então, eu digo para os jovens de hoje, que questionamento vocês estão fazendo? Vocês estão desconstruindo o quê? O que vocês estão voltando a afirmar? Então, assim, tem uma parte voltando a afirmar uns absurdos desse, voltando para a caixa confortável, já instituída, e uma outra parte se loqueando, fazendo coisa nenhuma, anarquia. Isso constrói o quê? Nada. Então não é destruir por destruir, como tem uma tal de uma ideologia woke, que de woke não tem nada, ou seja, não é desperta. Ela está bagunçando, ela é anarco. É uma ideologia anárquica. Desconstruindo tudo por desconstruir e não afirmando nada. Aliás, hoje é muito fácil você sair desconstruindo tudo, sem colocar algo. Eu estou desconstruindo o texto, mostrando onde tem um ponto de verdade, outro ponto de verdade a resgatar e um caminho de verdade e espiritualidade. O caminho da espiritualidade começa com a verdade. Eu sempre deixei claro aqui. Eu tenho um método e vou colocar esse método, sim, em curso. Ele já está indo para o curso de como desenvolver a sua verdadeira consciência. Não é a vigília não é consciência. A vigília é vigília. A vigília egóica é a vigília egóica. A vigília da alma, do ser, é a vigília da alma e do ser. O que é consciência? Algo completamente diferente disso. Passa por um critério de verdade. E como que é a verdade? Você não sabe a verdade sobre si? Começa a ver a verdade sobre si mesmo. Você vai começar a distinguir a verdade no mundo quando você começar a ser verdadeiro. Com você, diante do espelho. Você consegue estar diante do espelho, em verdade, olhar e ver tudo que você fez com você mesmo, e às vezes com outros, assumindo a responsabilidade pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você faz. Esse é o primeiro passo. Ah, isso é difícil, Cristina. Então, você nem começou. É muito fácil sair tacando pedra no telhado do vizinho, na árvore cheia de fruto do outro, e não olhar nunca para mim, para o meu telhado, para a minha árvore, que eu não cultivo, para o meu telhado que já está quebrado e eu não faço nada. Então, temos que ter responsabilidade. Esse trabalho que eu faço é um trabalho de máxima responsabilidade, fundamentado em teorias, sim, em filosofia, sim, em método. Eu tenho uma metodologia
não é a Bangu, não é achismo. Então, quando Nietzsche disse, para ler o Novo Testamento, é conveniente calçar luva, isto obriga à proximidade de tanta imundície, é porque ele viu a parte das discriminações. Ele leu ali as guerras, o sangue, os absurdos que existem. E tem. Se eu fosse ler de ponta a ponta, seria longo, seria um curso de 1 ano, no mínimo, e deixaria todos muito incomodados, mas eu não faço só a desconstrução, eu mostro para você. Começa a fazer seu contato, começa com a verdade. As pessoas têm tanta mentira, repressão, ego, máscara, que algumas pessoas não conseguem sozinhas, dentro de sua própria casa, sem ninguém olhando, fazer determinadas práticas com vergonha. Aí você pergunta, vergonha de quê? De quem? De si mesmo? Como assim? Tem uma outra pessoa te observando e dizendo que você é ridículo ao fazer aquilo? Então você tem que respirar, estender os braços para uma expansão de toda a sua musculatura. Começa com a sua musculatura e outras unidades suas, não só a unidade carbônica, mas a unidade carbônica está ali comprimida, está presa, você não expande, porque você defende o seu centro. Isso é uma defesa. Todos estamos assim, não é só o celular, o Facebook, é também a nossa defesa. A gente está diante do outro só quando a gente está muito produzido que a gente coloca o peitinho estufado. Quando a gente está normal, não quer que ninguém nos veja, sem maquiagem, sem a roupa produzida, sem o cabelo tal, sem o piercing, sem isso, sem aquilo. Eu sou que nem uma árvore de Natal agora eu posso ir para a sociedade de espetáculo. É isso? É uma sociedade de espetáculo. Então, quando eu falo, no seu quarto, no seu canto, faz a prática, canta um mantra, eu sou ridícula fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? Bom, se você não sabe, vai lá e pesquisa ou faz a pergunta. Tem fundamento isso? Tem. Então, se tem fundamento, faça. Dá um comando. Dá uma voz de poder para si ou para uma situação extrafísica que você possa, né, até acontecer. Você consegue? Não. Porque você não tem uma voz de comando para si. Você não é verdadeiro com você, então essa voz sai fraca, não sai, etc. Então, alguns dizem, né, num livro chamado A Biografia de Deus, né, o Gênesis é um livro, segundo ele, imoral. Os eleitos de Deus não são escolhidos em razão de mérito, mas em virtude de um decreto arbitrário. Eu não consideraria nem mérito, nem decreto arbitrário, nem, sabe? Não tem escolhido de Deus. Sabe? São as coisas assim muito incongruentes, até hoje isso existir. No qual a obediência passiva é a virtude essencial. Os escroques são recompensados e os ingênuos punidos. O próprio Deus ordena ou organiza massacre. Isso é verdade. Isso foi uma coisa que me incomodou. Mas eu, da geração do paz e amor, né, do pacifismo, eu falava, gente, que isso? Mas por que isso está aqui? A resposta que eu escutei, tanto de pastor evangélico, quanto de padre, quanto da minha mãe mesmo, porque Deus quis assim, porque eles são infiéis, porque eles são ímpios. Como? Como? Voltaire, então, faz uma crítica, isso é antiga essa crítica, essa desconstrução. Mas Voltaire é ateu. É ateu? Não, ele não acreditava neste Deus que está aqui. Né? Existe um só Deus, é o que mais aparece, gente. Isso aqui é uma mistura de uma série de coisas. E o Cântico dos Cânticos? O que está fazendo aqui dentro? Eu acho lindo esse livro. Separa e veja-o separado. Ele é uma história de amor que tem níveis de interpretação diversos. Ela é uma linda, mas linda história de amor mesmo.
É como se fosse um romance, como se fosse o romance da Rosa. Aqui dentro. Aí, não sei quem é que colocou. Alguém colocou porque achou bonito, porque quis colocar. Ah, porque afinal de contas foi escrito por Davi ou Salomão. Tem dúvidas a respeito, né, da autoria. Ainda tem isso. Cadê o texto assinado? Né? Cadê o ISBN? Cadê o autor ali, carimbado? Não tem, gente. Não tem. E se tem, tiraram isso. É um total obscurantismo isso. Mas veja, quando isso foi montado, quando estava começando justamente esse obscurantismo na Terra. Então, a escuridão, ela já se fez. Não espere os dias de escuridão o sol apagar, tá? Por favor. Essa escuridão, ela vem, a sombra cresce. O que é a sombra? A ignorância, a violência, o massacre, o controle. Isso é escuridão. A inconsciência. Então, quando você vê que isso começou, veja como que ocorreu na história. Já havia poucas escolas, tá? Mas haviam escolas que ensinavam, né, todo aquele mundo greco-romano. Oratória, dialética, metafísica, escola pitagórica, escola epicurista, escola hedonista, até escolas, diversidade de escolas, sem precisar brigar, que é a base da universidade, e que hoje não é. Tá? A universidade saiu desse conceito de uma ágora, onde se discutiam diversas escolas, onde havia uma feira, vamos dizer assim, feira é um termo muito português, mas nessa ágora, essa feira trazia Sócrates, Protágoras, seguidores de Euclides, seguidores de um Heráclito, seguidores de diversos professores, líderes, profetas, pessoas, né, iluminadas ou não, iluminadas de saber, de consciência, propondo um caminho pela música, como Pitágoras, um caminho pela matemática, um caminho pela lógica, um caminho pela dialética, porque há vários caminhos onde você pode alcançar essa verdade, a verdade de si mesmo, que essa era a busca, a verdade de mim em primeiro lugar, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. Porque você vai conhecer o outro, você vai conhecer como o mundo funciona, não vai se deixar enganar. Mas você tem que conhecer a si mesmo verdadeiramente. Esta espiritualidade prática que na minha mentoria eu estimulo, eu ensino. Eu não fico só desconstruindo, mas é importante, por quê? Porque as pessoas estão sofrendo, estão sem saída, estão tomando remédios ou drogas porque estão na ignorância de si mesmo. Recebe uma educação absurda, recebe uma escola absurda, recebe um sistema absurdo que não dá resposta, que tapa o sol com a peneira, que massacra, que oprime, que não revela a verdade. Então, as pessoas chegam, como que eu posso fazer um caminho? Tem que primeiro limpar, curar. E eu já estou fazendo isso coletivamente. Estou trazendo a desconstrução dos textos. Guerra Junqueiro disse: causa-me horror o Deus sanguinolento e fúnebre que separou o homem da natureza. Sim, a gente viu ali. Né? E toda a igreja pregou isso. Olha, a igreja pregou o corpo como algo maligno durante séculos, a ponto de reis e pessoas ficarem doentes porque não podiam tomar banho, porque não podiam olhar para o seu corpo, porque tinham que tomar banho com roupa, isso quando tomava. Então havia toda uma medicina no mundo antigo, no Egito, em toda a Babilônia, na Grécia, em vários lugares, e essa medicina sumiu, não se cuida, porque Deus quis, porque Deus quer que ele morra, Deus quer que ele fique doente, e até hoje eu escuto pessoas dizendo isto. Ficou assim porque Deus quis. Era a hora dele, não era a hora dele, Deus quer, se Deus quiser ele vive, se Deus quiser não sei o quê. Ai, ai!
sabe? A gente fala assim, você fica bravo no vídeo? Fico. Fico, porque eu recebo às vezes uns feedback que falam assim, tu não tá entendendo? Não me compara com essa loucura que está aí nesse século XXI, desconstruindo, que não é desconstruindo, é destruindo por destruir. Pega o texto, por exemplo, de um Tolkien e diz assim, vou melhorar o texto. Ele é literato, ele é filólogo, ele não tem que ser melhorado. Escreve você o seu texto, inventa você a tua Terra-média. Né? E o que fizeram? Vamos fazer um outro texto, porque Tolkien isso, porque Tolkien aquilo, porque agora a mulher isso, porque agora o elfo aquilo, o anão aquilo outro, vamos colocar mulher, vamos colocar negro, vamos colocar asiático. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, não está fazendo nada. Isso é zero, isso é só destruição, isso não tem nada de woke. Agora, só pode enxergar isso quem vê em verdade o que a si mesmo e o que está acontecendo à sua volta. Eu vou pegar, então, o texto de Saramago, vou desconstruir. Ah, não pode. Só tem ali, né, coisas críticas ao sistema, tá? Vamos desconstruir aquilo. Vamos botar outro. Ou, por que não a Bíblia? Aí eu vou destruir o texto de Tolkien, mas a Bíblia é intocável. Ah, porque foi Deus que escreveu. Ah, é? Então tá. Então eu me acerto com Deus, tá certo? Não. Eu me acerto. Se esse aqui é escrito por Deus, essa Bíblia aqui, eu vou me acertar com ele. E alguém tem alguma coisa a ver com isso? Não. Eu estou fazendo uma limpeza, porque isso aqui foi escrito por pessoas. E outra, Deus. O que é Deus? O que é? É um nome? É um termo? É o todo? O que é o todo? Aí tem gente que troca, né? Universo. O que é o universo? É o todo. O que é o todo? É o nada que é tudo, é o tudo que é o nada. O que é isso? Define para mim. É amplo. É atemporal. É infinito. É eterno. Né? Quando você diz tudo, você está pensando tudo aqui só da Terra? Ou tudo que transcende esse sistema, que transcende essa galáxia, que transcende todas as galáxias e vai para além? E se há a possibilidade de se pensar que há universos, não estou afirmando se sim ou se não, eu não tenho nenhuma evidência, nem para dizer que sim, nem para dizer que não, e se for, ainda vai ser mais do que isto. Certo? E se cada universo é uma bolota, né? Esbarrando em outras bolotas, outros universos, estão imersos em quê? E esse que essas bolotas estão flutuantes ali, estão imersas num nada que é tudo. Até ele responde. Né? Isso está além das habilidades. Nem sei como isso foi ligado, né? Muito bem. Portanto, esta construção desses textos, dessas realidades, da projeção da mente humana, tentando entender quem sou eu, o que é o mundo, o que é o universo, ela tem a sua limitação. Eu estou pensando através de uma mente limitada, de um corpo limitado, um cérebro limitado. Então o que eu tenho que fazer? Expandir. Como que eu vou me expandir? Em que direção que eu vou expandir? Horizontalmente, fazer mais do mesmo aqui? Não. Eu tenho que alcançar uma verticalidade. Sair para uma dimensão acima dessa que eu estou vivendo. Se eu estou sempre no primeiro andar, eu não consigo ver além. Se eu vou para o 20º, se eu vou para o 100º, eu já consigo ter uma visão privilegiada. Então é isto que é a proposta da espiritualidade prática, concreta. Sabe? E
todos, universos imersos em nada, continua sendo tudo. Então não conseguimos definir Deus, e acreditar num Deus tão limitado, tanto faz acreditar em Javé, em Horus, em Zeus, em Krishna, em Odin. Então, quando eu comecei a estudar as religiões, eu percebi que haviam sistemas semelhantes de descrição, de início de mundo, de cosmogonia e tal. Eu percebi que isso aqui era uma mitologia e me perguntei por que essa mitologia ficou privilegiada? Por causa de um império. É grana, gente. É dinheiro, é poder político e poder financeiro. Não tem outro nome. E saiu massacrando os outros. E como eu estava falando, né? Para a igreja se implementar, um dos movimentos que foi feito, e foi feito a partir, né, do que se constituiu o cristianismo, que era uma seita judaica junto com todo o Império Romano, ela foi destruindo e coibindo as escolas e as pessoas que ensinavam. E ficou, então, e queimou a biblioteca, e destruiu, né? E matou, e trucidou, e torturou. Vai ler a história antiga dos primórdios, né? Final da idade, que eles chamam final da Idade Antiga, antes de começar uma Idade Média, é um obscurantismo. Ali já são mais de 100 dias de escuridão. E nós estamos caminhando para isso. Por quê? Porque está se destruindo museus, bibliotecas, esvaziando conteúdos de escola, como não precisa mais, não precisa mais. Esse saber é eurocêntrico. Não existe isso. Esse saber eurocêntrico deu origem ao celular que o idiota que pronunciou isso está segurando. Entende? Só que a mídia faz um estardalhaço com isso. E as escolas vão se esvaziando e ninguém... Porque a juventude está exposta à mídia 24 horas por causa dos celulares. Até ocorrer isso, até o smartphone surgir, não era tanto. Eu falo isso como professor até. Eu conseguia dar aula. Vamos dizer, há uns 10 anos atrás... Né? Em 2013, um pouco mais, uns 15 anos atrás, eu ainda conseguia dar aula. Depois, não. Em 2003 começou a onda das redes sociais, começaram devagar, mas não se colocava tanta coisa, né? E as pessoas tinham um pouco de critério, até de vergonha, de ficar falando sobre o que não sabia. Hoje isso foi detonado. As pessoas vão com qualquer imbecilidade, qualquer achismo para a rede e falar, eu que penso. Então, eu avisei. O aquário olha para o leão. O leão é a sombra. E o leão é pura vaidade. O lado negativo, não, é a sombra da sombra, que vai estar presente numa humanidade que não se ilumina. Então, ao contrário de termos uma era de aquário, só na parte tecnológica, inventando, né, criações, universo, descobertas, ao mesmo tempo, para o nosso mundo pequeno, mundo humano aqui, nós temos o culto à vaidade, o culto ao eu. Eu quero aparecer mais do que o outro, eu escuto o que 2 falaram lá, se eu vejo que ele está com mais seguidores, eu vou lá, pego aquilo e coloco para mim sem nenhum fundamento, ou deturpo aquilo, querendo dizer, eu vou explicar o que aquele está dizendo ou o que aquele outro está dizendo. E eu evito citar nomes, eu evito dar só bibliografia está aí o livro. Até mesmo de igrejas e tal, tá aí. Vocês conhecem. Dê o nome que quiser, essa igreja, essa seita. É só colocar o princípio para você experimentar. Faça experiência. Isso também, eu digo, você duvida? Vai lá, experimenta, vai lá, lê a Bíblia. Lê com os olhos críticos, lê com os olhos de quem quer saber, como se fosse, primeiro, um texto literário. Aí você vai ver, peraí, eu já li romances mais bem escritos. Sim. E já li romances um pouco mais interessantes. Com histórias até mais
construtivas, morais. O que tem ali? Né? Então, isso tudo a gente tem que ter muito cuidado. E qual é o meu objetivo? Libertar pessoas de crença que estão impedindo elas de serem felizes, de se curarem, aceitando uma determinação. Não existe isso, nem na astrologia, nem na espiritualidade prática, nem em lugar algum de verdade. Você não tem que, no sentido da dor, do sofrimento, e sim, você tem que ser responsável, tem que ser verdadeiro, tem que olhar para a luz, tem que fazer melhor, tem que se libertar dessas amarras. Entendeu? Coloca o tem que ao contrário. E para de cobrar dos outros também. Né? Porque minha mãe tem que, meu pai tem que, meu irmão tinha que, minha tia tinha que. Como assim? São seres humanos como você, tão falhos quanto você. Você está num centro aí egoísta de atenções. Você cobrar que agora que te colocaram no mundo, todo mundo tem que te dar todas as atenções, você está no mundo da Alice, nem da Alice. Eu vou convidar essa pessoa a ir fundo comigo na toca do coelho, para descobrir a verdade dela mesma. Ela está se colocando numa caixinha de conforto e determinando que os outros têm que atendê-la, que os outros têm que dar atenção a ela, têm que ajudar ela a fazer isso, têm que ajudar aquilo, tem que. Ninguém tem que nada nesse sentido. Foi criada, estou falando de grande. A infância deve ser protegida. A infância e o início de uma adolescência que não está fazendo besteira. Tá? Porque no momento que o adolescente diz assim, eu não tenho que obedecer nada, eu posso fazer por mim mesmo, a única coisa que tem que se dizer para esse adolescente é, você vai assumir a responsabilidade sobre cada ato seu? Sobre, se você se drogar, sobre o seu corpo? Se você engravidar alguém, ou a menina, se ela engravidar, ela vai assumir? Ou ela vai pegar o dinheiro? É fácil também ser revolucionário sustentado pelo teu pai e pela tua mãe? Né? Não quero obedecer, não quero acatar, eu que sei, mas o dinheiro que vem para o meu videogame, para o meu cinema, para minhas farras, vem do papai e da mamãe, do suor do papai e da mamãe, está certo isso? Claro que não. E eu não falo isso, teoricamente, no momento em que eu percebi que a minha mãe tinha uma proposta para mim, que era casar com um militar ou com um médico, e que não era estudar, e eu queria estudar, eu disse, eu não posso ficar sob o dinheiro e a égide dela. Eu a respeito, saio e vou ganhar o meu dinheiro para me sustentar, sustentar o meu saber, as minhas escolas, as minhas escolhas. Isto é um caminho de verdade. O resto é bagunça. O resto é anarquia. Eu não concordo com você, eu brigo com você, eu me tranco no quarto e depois a comida tá ali na mesa, você vai lá e come? Porque o outro tem obrigação de dar a você? Não. E isso eu tô falando depois dos 18 anos, hein? 18, 19, 20, 21, tem gente que tá lá com 25 como um canguru, achando que o pai e a mãe tem que isso, tem que aquilo. E por que ele não me ajuda? Porque ele não quer. Ele tem o direito? Tem. Ele faz a escolha dele, responde pela escolha e você vire-se e responda pela sua própria escolha. Depois eu não quero mais falar com ele. Tô bem. Sua escolha. Eu não vou perdoar. Sua escolha. Então, o caminho de uma espiritualidade verdadeira começa com você assumir cada escolha sua. E de preferência que seja um arbítrio, que você consiga ver um pouco as consequências ao seu redor. Né? Então, eu aceito uma ideologia assistencialista, uma política, né? Porque eu quero um assistencialismo. Porque eu não quero sair para trabalhar, porque eu quero ter casa, comida, internet, luz, não sei mais o que, e não trabalhar.
tem que me dar pensão, tem que me dar gorjeta, tem que me dar esmola, tem que me dar tudo. Só porque eu existo. E aí vem a crença, eu não pedi para nascer, foi Deus. Então vai reclamar com Deus. Ah, vocês me colocaram no mundo, agora vocês têm que me aguentar? Não é bem assim, né, gente? Então, tem uma frase bastante interessante aqui que eu copiei, que é de um livro chamado Viagem Humorística através das Religiões e dos Dogmas. O cara fez um pouco de brincadeira, mas é interessante. Não faleis da Bíblia aos padres católicos. A sua leitura lhes está terminantemente proibida. É uma precaução decidida pelo papado com o objetivo de os impedir de se converterem ao protestantismo ou ao livre pensamento. Então, ele achava que você não tinha que ler nem questionar a Bíblia, isso foi inicialmente o catolicismo, e até hoje ele diz que você tem que ler sob a luz do Espírito Santo, que os exegetas é que sabe qual o verdadeiro significado, que aquelas falhas são falhas, ou alguém não copiou, ou eles nem respondem sobre isso, e simplesmente você tem que aceitar o que eles dizem que é, né? Como monumento literário, a Bíblia é muito mais nova do que os Vedas e uma parte dos Kings. Como valor poético, fica atrás de tudo o que alguns poetas de segunda ordem têm criado nos últimos 2000 anos. Sim, literariamente, poeticamente, como eu falei, existem romances muito mais interessantes e poesias muito mais lindas, com exceção do Cântico dos Cânticos, tá? Eu achei que realmente é o único que é mais belo mesmo na sua composição. Quanto a querer compará-la com as soberbas criações de Homero, Sófocles, Dante, Shakespeare e Goethe, a ideia que só poderia ocorrer a um fanático, obcecado talvez pela falta de oração, é absurda. As noções que nos dá a Bíblia do mundo são infantis, a sua moral é revoltante, tal como vem expressa no Velho Testamento pela sede de vingança de um Deus, esse. E no Novo Testamento pela parábola do obreiro da última hora, pelos episódios de Madalena, da mulher adúltera e das relações de Cristo com a mãe, né? Então por aí vai, né? Mas isso por quê? Tem que ser uma leitura verdadeira. Mas como que eu posso confiar em cada texto desse? Que não foi deturpado, que não foi mexido, que não foi alterado. Porque, como eu falei para vocês, começou no ano 400 anos depois da morte do tal líder, que seria o líder, o Cristo, né? Que pouco se fala aqui, né? O Novo Testamento seria 4 livrinhos que não se tem certeza, um não era discípulo, os outros 2 é atribuído, mas só um que seria o discípulo, então seria somente um texto um pouco mais próximo da verdade. Esse texto não é muito inteligível, que é o de João, né? Fala de coisas que ninguém sabe o que é, nem os próprios padres explicam, né? Tem um quê de grego neles, por causa do princípio era o logos é uma palavra que não é hebraica, é grega. Em logos, para o grego, não é só palavra, tá? Então tem uma série de questões. Então a luz dentro disso aqui, ela é pequena, ela é miúda. Não que não cintila uma luz aqui. Mas o que eu posso copiar daqui? O que eu posso seguir daqui? Que exemplo? Eu tenho que ter muito discernimento. Se eu sair seguindo isso tudo aqui, eu estou matando, estou trucidando, que é o que aconteceu. Eu fui lá e acabei com a religião celta, eu acabei com a religião dos nórdicos, eu fui fazer guerra lá no Oriente contra o Islã, não é? Acabando com tudo. Até hoje tem, principalmente quando houve um retrocesso através de um pentecostalismo. As igrejas pentecostais, elas fizeram um retrocesso pior do que o protestante. Tanto é que hoje você vê, eles estão copiando, né, tentando copiar o mundo judaico, com a desculpa de que eu queria saber como que o Cristo viveu. Não, você nunca vai saber. Não tem como saber. Esse é outro mundo também. O próprio
mundo dele já teve diáspora, já teve isso, já teve aquilo, já saiu, já teve reforma, já escreveram. Os próprios textos dele são escritos, reescritos, melhorados ou não, segundo o que eles acreditam, né? Então, eu tinha prometido para vocês trazer para cá a questão do Adão e Eva e a serpente. Isso é um arquétipo, isto é, uma mitologia. Então, se eu não encarar assim, tá? Se eu conseguir tirar alguma coisa dessa mitologia, do símbolo que tem ali, parabéns. Se não, esquece, ignora. Porque tem um lado muito negativo, que é a misoginia, tá? E colocar uma culpa numa mulher, que coloca a culpa num animal. A base é essa dessa história. Não pode, vem um animal, né? Provavelmente de 4 patas, porque ele não rastejava. Seduz. Como um animal seduz uma mulher? Em que nível está essa mulher? Então não adianta um feminismo louco, nazista, nazifascista, fazendo um monte de besteira aí, sem questionar exatamente qual é a posição dela. Como que ela está sendo vista numa sociedade que ainda é patriarcal e misógina. Não é porque se paga menos salário, ou porque não sei o quê. Não. É um construto interno. Até hoje, um menino poder fazer uma série de coisas numa educação, sair para a rua, isso e aquilo, e uma menina não. De alguma coisa que fica feio numa menina e não fica feio no menino. Né? Então tem uma série de questões aí. O primeiro, o Gênesis diz que o homem e a mulher foram criados iguais. Essa mulher ninguém suporta, quer dizer, ninguém não. O lado masculino, né? Os homens não suportam. Mas que homens? Não são os homens, nossos amigos, pai, irmão, tio. É um sistema. É um sistema, tem que entender esse sistema. Que fala em nome de um homem. Vai ter mulher dentro desse sistema falando a mesma coisa, corroborando. Né? O patriarcado não é feito só de homens. É feito de homens e mulheres que aceitam, Adões e Evas, que aceitam isso. E o outro Adão? E o outro princípio? Que Adão é a humanidade, tá? Não é nome de ninguém, não. Isso é um termo também que pode ser desconstruído. E Eva, idem. Então, muitos conceitos que a igreja veiculou e veicula não é propriamente da igreja, tá? Vem de tradições antigas, onde havia diálogos, discussões e correlações na época. Então, hoje você não entende nada porque o troço está mal copiado. Isso é verdade. Então, tem uma série de mitos, histórias, que são muito anteriores à formação desse texto aqui. Essa compilação, tá? Para mim, a igreja é uma junção de ideologias, filosofias e morais, comportamentos de diversos lugares. Primeiro, que ela é judaico-greco-romana, não é a igreja do Cristo, é a igreja de Pedro e de Paulo, se é que eu posso até dizer isso, porque é um tracinho de Pedro, um tracinho de Paulo, mais um traço de um monte de gente que veio depois, mais o santinho tal, mais o Irineu. Ninguém pode esquecer que Irineu deturpou uma série de coisas e escreveu coisas mentirosas, já tem pesquisa para provar isso. É por isso que não se abre aquela biblioteca do Vaticano, onde eu, em experiência extrafísica, quis entrar para vocês verem. Por que é controlado? Quem está controlando? Não são os reptilianos, não, tá? Sabedoria não é conhecimento, a sabedoria superior que está unida ao princípio, ao um, né? Ela está bem acima, tá? O primeiro Adão seria o primeiro que vem com o seu corpo espiritual sendo criado para ter uma experiência física. E o segundo Adão? Esse segundo Adão, veja, é tão claro isso. Não tem padre, não tem pastor que tenha a disfarçatez de chegar e explicar quais são os dois Adões, porque tem duas criações. Que foi o besta que escreveu duas criações para o mesmo fato, para a mesma coisa, para a mesma pessoa.
O cara não sabia. E ele confiou na ignorância de todos. Estava consciente de que havia um poder que iria impor aquilo como verdade. Só que uma verdade é uma verdade sempre e uma mentira tem tempo. Por isso que diz que a mentira tem uma perna curta. Vai chegar no momento que ela não vai conseguir mais ir adiante. Ela vai tropeçar, ela vai cair, ela vai cansar. Né? E a verdade, ela liberta. Não é frase de efeito, não. Quanto mais você olha para uma verdade, de frente, a sua verdade primeiro, e depois você vai olhar para o mundo, mais você vai se sentir leve. Porque você vai soltar. Eu não preciso dessa crença. Eu não preciso desse comportamento. Eu não tenho que fazer isto. Eu não tenho que aceitar essa imposição. Então você vai ficando leve. E também você não vai jogando em cima de ninguém, você vai criando uma liberdade, uma independência nessas relações. A liberdade e a independência das relações não é não se relacionar, é não ter patota, não ter grupeto, não se sentir pertencente num lugar que é transitório, num lugar que é imperfeito, que não tem essa plenitude. Você se sente bem com você mesmo, com a luz, com tudo que você é de transcendente. Você vai ao mundo, vai ao social, conversa, coloca, diverte, mas não precisa ter esse vínculo de dependência, isso é fraqueza. Tá? Então, esse segundo Adão, ele é psíquico, né? E ele é construído da terra. O primeiro não veio da terra. O primeiro é feito como todas as coisas são feitas. O outro, tá lá, pegou o pó da terra ali, o solo, misturou com a água, fez de barro, vamos dizer assim, por isso está lá escrito, és pó e ao pó voltarás. O quê? O corpo físico. Isso aqui. Então, eu poderia dizer que ali, no máximo, seria a construção de uma unidade carbônica, de uma maneira bem grosseira. Mas o outro também tinha corpo, só que outro corpo. Uau! Que é isso? Estou jogando tudo isso hoje para vocês começarem a pensar, a questionar, sabe? Desconstruir dentro de vocês, irem lá ler. Você tem que fazer um movimento, né? Então esse outro que ele sopra, depois ele para fazer a companheira, por que ele não fez a companheira então do barro? Ele fez o homem, fazia a mulher. Olha que preguiça, eu peguei metade, um pedaço do homem e aí fiz a mulher. Para que seja osso do meu osso, carne da minha carne. Não, osso do meu osso, acabou, a carne foi feita depois, é dela. E é bem diferente. E são duas entidades diferentes, unidades diferentes, sentem diferentes, pensam diferentes. Então, se ele é um Adão psíquico, tá faltando a Eva psíquica, tá? Porque é por isso que a humanidade misógina, patriarcal, não consegue entender como pensa uma mulher, como age uma mulher, como sente uma mulher, porque ele não deu conta do psiquismo desta Eva. Tá? E aí incorpora os defeitos e os vícios mentais, que é a sombra ou a contraparte da luz. Porque ali estão todos os vícios. Por quê? Porque tem uma árvore no tal jardim do paraíso. Qual Deus perfeito faria isso? Eu não sei quem é esse Javé. É o Javista que construiu isso. Então coloca um paraíso ali e uma árvore. Ó, dessa árvore você não... Que árvore é essa? É a árvore que mostra a você que você tem o bem e o mal dentro de você.
É uma árvore de consciência. Só que então você faz um caminho agora da consciência em direção à sua verdade, à sua luz, né? Essa serpente tem um outro simbolismo que não apenas um animal que rasteja e venenoso. Há um veneno em nós. Há uma sombra em nós. Há algo para ser desperto que está enroscado na nossa base, que tem que despertar para subir, e hoje ela está descendo mais uma vez, indo para baixo numa expansão horizontal, e ela é um veneno, porque ela rouba a sua energia, a sua luz, o seu mental, o seu emocional e cria vínculos. Isso eu falo na minha mentoria. Não vou falar agora, tá? Então, nós vamos continuar a desconstrução tanto quanto quiserem. Tem gente que fala, não para não, não para não. E tem gente que fala, você vai para o inferno. Tudo bem, eu sou eu que vou. Não vou levar ninguém, tá? Então, vou trazer um pouquinho mais sobre essas duas figuras, Adão e Eva. Mas vamos ler outras coisas. O que a gente vai ler? Que dentro do Novo Testamento vão ter frases que vão ir contra algumas coisas que estão no Antigo. E acho que passou desapercebido. Sim, porque veja, você precisa de muita leitura, de um distanciamento, de uma visão crítica para você poder ler um texto e perceber as contradições. Veja, quando você trabalha com texto, até mesmo na revisão de conteúdo, a revisão de conteúdo que quase não se faz no Brasil, mas que eu estudei para isso, você tem que ler o texto com atenção. Primeiro você vai aquela correção, né, ortográfica, gramatical, e aí você entra na correção de conteúdo. E eu trabalhei numa editora médica, Ateneu, e havia contradições. Aí eu tinha que chamar o autor, que era médico. Você quis dizer isto ou isto? Ah, não, isso quer dizer isso assim, assim, assim. Eu falei, não, foi isso que estava escrito. Então você vai ter que mudar isso aqui. Então, a gente foi mexendo nos textos, era um livro, outro livro que acontecia isso, não eram todos, mas eu tinha que estar atenta, aprendi muito, né, sobre coisas médicas. A partir disso, você tem que estar atenta, ter dicionários de conteúdo, né? São outros tipos de dicionários, de obras de referência, para poder ajudar que o livro saia sem erros de conteúdo, com coerência. Esse aqui não teve nenhuma. A Bíblia, vai me desculpar, não teve nenhuma revisão de conteúdo, realmente parece que é joga aí, joga aí, joga aí, joga aí, ninguém sabe ler mesmo, porque é isso que eu estava falando. No século IV, começou a se esvaziar as escolas e a fechar. E o que está acontecendo hoje, gente? Meu Deus do céu. Vai se esvaziando os conteúdos. O aluno tem que ir para a escola para fazer a social. Eu escutei isso com relação ao meu filho. Quando eu fui levar o meu filho para a escola, você sabe, né, Cristina? Agora a escola não tem que ensinar nada. É só para eles fazerem a social. Eu falei, não. Não precisa. O social ele faz no clube, ele faz numa igreja que ele frequentar, que é quase a mesma coisa, no prédio, com os amiguinhos, com os primos. Ele não precisa vir para a escola para fazer a social. Ninguém precisa. Não precisa. Nós somos cercados de pessoas, condomínios, rua, né? A rua fecha, vai brincar. Então, eu sempre tive relacionamento. Então, não tem que fazer a social. É diferente. Temos que fazer uma cabeça social. Nós temos que formar pessoas, esvaziar de conteúdos para colocar uma cabeça, sim, muito bem formada. Que é o que está acontecendo na escola. A escola hoje é política, muito mais política, muito, 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 e partidária do que foi no meu tempo. Eu estudei com questionamentos, eu estudei com um professor falando A e o outro falando B. Você segue quem você acha que é melhor. Hoje não. Hoje é A, isso quando tem o A. Quando não é 0,0000000. Tá? Então, fica para a próxima, a continuidade disso. Eu vou trazer alguns textos, frases, né, que estão aqui, né? Também, se foi o Cristo que falou, se foi o tal a figura do Cristo, que é chamada Yoshua, né, esse líder, esse profeta,
que é citado até no Alcorão, ele tem um fundamento histórico? Tem. Tem gente que diz que não tem nenhum texto histórico. Claro que tem. Claro que tem. Roma não ia deixar passar isso assim. Entendeu? Então, eles condenaram, né? Eles coibiram a Galileia. Houve uma revolução ali. Em nome de quê? Não foi Zelote só. Tá? Então tinha uma coisa bem, bem confusa ali. Então, eu vou trazer textos, né, frases que possam corroborar esse trabalho que eu estou fazendo, até aqui dentro mesmo, ele já está desconstruindo. Né, quando tem alguns questionamentos do que é sendo colocado, do que é feito. Por isso que eu disse, a figura do Cristo foi confundida com o Zelote. Ele não era Zelote, né? O que eu estou dizendo é que tem várias seitas, né? Eu já disse isso em vídeos passados. Em várias seitas. Não existia o judeu, né? O mundo hebraico, né? Ali tinham fariseus, saduceus, herodianos, essênios, zelotes, samaritanos. Tinha um monte. Todos eles estavam ali, né? Sendo dominados por Roma. Aí tinha a Galiléia, o Galileu, o Nazareno. Eles se separavam em tribos, sempre foi assim. Então não tinha uma unidade. Essa unidade vai surgir bem depois. Tá? Tipo assim, eu ganhei vocês, né? Aquela coisa do domínio, né? Então, ele era um revolucionário, foi confundido até como um zelote. Tem expressão que diz assim, da Galiléia não vem nada de bom, e ele era galileu. Né? Nasceu no Belém, teve que ir lá para não sei aonde no Egito, depois voltou porque tinha tal da profecia, mas também todo esse contexto de nascimento, ele também está mitologizado, tá? De mitologias, tá? Porque é igual de Horus, é igual de Krishna, é um arquétipo. O Salvador, o da luz, sempre é filho de uma virgem, nasce ali no inverno, por isso comemoram o dia 25 de dezembro, e isso tudo é uma mitologia do hemisfério norte. Né? Que se fosse aqui, ele tinha que nascer no dia 24 de junho. De julho? Não, de junho. De junho. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado. São arquétipos, e o arquétipo também do hemisfério norte não se encaixa como uma lua no hemisfério sul. Não se esqueça que a energia aqui gira de outra maneira e que nós estamos do outro lado. O próprio mapa natal mostra isso. Constelações de lá, constelações de cá. Você aqui tem um ascendente, lá você tem outro. O Sol não, mas o ascendente você tem outro. Se você vai para o hemisfério norte, já é outra história. Tá? Então a gente retorna aqui no próximo vídeo 23, esse é o 22, trazendo mais novidades de desconstrução. Dúvidas, coloque nos comentários ou sugestões. A sugestão da Dona Eva foi de uma pessoa que assistiu, né? E isso auxilia muito, a gente também dá uma direção no sentido que vocês querem dessa desconstrução, dessa libertação, não para anarquia, mas para a afirmação de uma luz, de uma verdade que eu já disse aqui. Conhece a tua verdade, assuma a tua verdade e você já está começando a fazer o caminho no sentido dessa espiritualidade que é prática, não é teórica, tá? É prática. Ok? Muito obrigada. Atenção de todos e até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.